Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Barbieri Advogados no YouTube. Seguindo uma série de vídeos que estamos produzindo sobre as alterações trazidas pelo novo plano de carreira do Magistério Público do Rio Grande do Sul, Lei 15.451 de 2020, em vigor desde 17 de fevereiro deste ano, no vídeo de hoje iremos tratar, juntamente com os colegas advogados do escritório, da parte da lei que trata das gratificações e adicionais previstos no artigo 70 desta lei. O adicional noturno, adicional de penosidade, adicional de docência exclusiva, a gratificação pelo exercício de direção e vice-direção, ou seja, todas as gratificações e adicionais previstos nesse artigo, abordando a nova redação e esclarecendo questões como os requisitos necessários para sua concessão. Qual a base de cálculo utilizada para se compor o valor devido de cada gratificação e adicional? Já que, conforme dispõe no artigo 3º, inciso 6º do novo plano de carreira, é vedado que qualquer gratificação tenha por base o valor fixado em percentual do vencimento básico dos cargos da carreira do Magistério Público Estadual, que era até então a base de cálculo para as gratificações extintas. Gratificação de difícil acesso, a gratificação de inocência e as outras. Pois bem, como se dá esse cálculo agora? E qual é o caso em que se faz necessária a habilitação específica para a concessão de determinada gratificação? E dentre as gratificações adicionais, quais também serão devidos e de direito do professor contratado? Enfim, buscaremos trazer uma melhor compreensão do professor, professora, funcionário e funcionária de escola quanto aos seus direitos no tocante às novas gratificações e adicionais. Antes de adentrarmos as novas gratificações e adicionais implementadas pela nova legislação, cabe ressaltar aqui algumas alterações que houveram quanto às gratificações por tempo. Então, com a promulgação da emenda constitucional estadual e posterior lei específica, trouxe novas regras extinguindo as vantagens temporais para todos os servidores públicos estaduais. Desta forma, as vantagens e gratificações temporais, como avanços, anuênios, triênios, os quinquênios e as gratificações de 15 anos de serviço ou 25 anos de serviço, não mais serão pagas a nenhum dos servidores. Mas também cabe ressaltar que a emenda constitucional 78, que vedou as referidas vantagens, criou também uma regra de transição para a percepção proporcional das vantagens para aquele servidor que estava no curso do período aquisitivo. O que isso quer dizer? Imaginemos que cada ano completado, a legislação ela prevê que o servidor terá direito a 1 ponto percentual. Então, aquele servidor que estiver no curso aquisitivo e tiver completado um ano inteiro, terá o equivalente a 1%. Mas aquele que estiver fração inferior a 6 meses, não terá direito. Em contraprestação, aquele servidor que tiver uma fração de 6 meses, ou seja, maior de 6 meses, terá como um ano completo, ou seja, mais 1%. Essas gratificações que antes existiam no nosso ordenamento jurídico, hoje serão pagas como uma forma de uma rubrica autônoma, como uma parcela de redutibilidade. Nosso escritório recebemos diversos questionamentos sobre o assunto, razão pela qual resolvemos fazer esse vídeo, tentando explicar a você de uma forma mais simples para que consiga entender. Vai constar agora na sua tela 2 exemplos, da onde eu tento exemplificar em 2 situações distintas o que pode ocorrer com você ou com algum colega seu. Então, no primeiro caso, estamos falando de um professor que estava no curso, no período aquisitivo do seu triênio, mas que no momento da promulgação dessa emenda constitucional, ele tinha apenas 1 ano e 8 meses. Ele não tinha atingido ainda os 3 anos. Como fica nesse caso hipotético? Bom, por ter completado 1 ano inteiro, ele receberá 1%. Por ter completado uma fração superior a 6 meses, ele terá direito a mais 1%. Então, ele receberá um total de 2% correspondente àquele extinto triênio. Mas em qual momento ele perceberá esse valor?
Bom, ele somente receberá esse percentual de 2% no momento em que ele completar os 3 anos. Já no segundo exemplo, vamos tratar de uma gratificação de tempo de serviço, ou seja, aquela 15 anos por serviço. Então, o servidor estava no curso da sua gratificação de 15 anos de serviço, porém, na entrada ou seja, na promulgação da legislação, ele havia completado tão somente 12 anos e 8 meses. Nesse caso hipotético, como fica o servidor? Bom, por ter completado 12 anos inteiros, ele terá 12%, sendo equivalente a 1% por cada ano completo, e, de novo, por ter ultrapassado a fração de 6 meses, ele terá direito a mais 1%. Então, no total, esse servidor, por ter completado 12 anos e 8 meses, terá uma gratificação de 13%. Quando esse servidor receberá esse percentual? Somente quando ele completar os 15 anos de serviço. Então, esta é um dos outros tantos questionamentos que recebemos diariamente, mas estamos aqui para fazer um vídeo para que você consiga, de uma maneira mais clara possível, ter a ciência de como está funcionando, como veio essa nova alteração. Bom, eu tratarei das gratificações de direção, vice-direção e função de confiança previstos no artigo 70, incisos 1 e 2, da Lei 6.672 de 74, a qual teve alterações pela Lei 15.451 de 2020. Quando o servidor do magistério é convocado para a função de direção e vice-direção, automaticamente a sua carga horária ela é ampliada para 30 horas semanais, quando a unidade de ensino abre somente em um turno, ou 40 horas semanais, quando a unidade de ensino ela funciona em 2 períodos. Quando o vice-diretor, na função de direção, ele percebe uma gratificação proporcional aos dias de efetiva substituição. É importante salientar que estes valores de gratificação estão fixados em uma tabela prevista na legislação, no anexo 2, em que nós temos já valores fixos para as gratificações. Essa tabela ela contém critérios de padrão da unidade de ensino e carga horária, como vocês podem ver na tela. Então, vai variar. Nós temos um valor base, que é de R$ 498,77. Nós temos índices nesta tabela e que, multiplicando este valor base pelos índices, de acordo com os demais critérios, nós chegaremos ao valor que será devido a título de gratificação a este servidor do magistério. É interessante também ressaltar que estes valores pagos, esta gratificação, ela será mediante designação específica e não serão incorporados. As gratificações não serão incorporadas à remuneração do servidor do magistério. Exatamente, conforme bem mencionado pela doutora Luciana, existe uma classificação e um valor exato para cada escola, dependendo da classificação desta para determinado valor a título de gratificação de vice-direção ou direção. Tá? Inicialmente, cumpre ressaltar para você que está nos assistindo e que tem interesse nesse assunto relativo à gratificação de direção e vice-direção, o valor base de cálculo, conforme também já mencionado pela doutora Luciana, é 498,77. Tá? Guarde bem esse valor. Conforme vocês podem perceber na tabela que está aí na tela para vocês, juntamente ao anexo 2 da lei, nessa tabela vocês conseguem visualizar que existem colunas, onde a primeira coluna constitui o padrão, segundo o cargo, a terceira coluna, o PD da escola, índice, carga horária, estabelecimento de ensino e então o valor. Tá? Agora nós vamos explicar para vocês como é que funciona a ponderação do valor base para que se chegue então ao valor que o diretor ou vice-diretor vai ter a título de tal gratificação. Exatamente, como bem posto pelo Dr. Reisenbrink, consta na tabela, na sua tela, diversas classificações. Então, vamos pegar a título de exemplo. Vamos pegar o primeiro vice-diretor, que vai constar
no padrão 1, onde ele tem uma carga horária de 20 horas e ele tem ali um índice de 0,27. Nada mais é do que 27% dos 498,77, que correspondem a R$ 134,67. O que faz uma diferenciação entre um vice-diretor e o outro? Há vários fatores, dentre eles a complexidade de cada estabelecimento de ensino. Então, a título de exemplo, vamos pegar outro vice-diretor com a mesma carga horária, porém em um estabelecimento que determina um pouco mais de complexidade. Se nós analisarmos, por exemplo, o padrão 13, onde tem um vice-diretor com um índice de 0,47, que corresponde a 47% do valor base, como bem posto pela doutora Luciana e o doutor Rezenbrink, 47% de 498,77. Nesse caso, o valor de gratificação recebida por esse vice-diretor numa carga horária de 20 horas será de R$ 234,42. Então, desta forma, fica fácil você que está nos assistindo identificar quais são os índices, o que corresponde e qual é o valor que cada um pode receber, sendo observado, claro, sempre qual é o estabelecimento de ensino em que o servidor está enquadrado. Falarei agora da gratificação de função de confiança na Secretaria de Educação e nas coordenadorias regionais prevista no inciso 2 do artigo 70 da legislação. Este servidor do magistério que for convocado para tal função, ele terá sua carga horária ampliada para 40 horas semanais, devendo perceber a remuneração pelo acréscimo de horas conforme o subsídio fixado para sua classe e nível, exceto se já estiver sujeito a tal jornada de trabalho. É importante salientar também que essa convocação ela durará conforme a oportunidade e conveniência da administração. Olá aos colegas e a todos que acompanham este canal informativo. Prosseguindo as reflexões da equipe Barbieri Advogados, abordarei os adicionais noturno e de penosidade. O adicional noturno consiste que o membro do Magistério Público Estadual que exercer suas funções entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte fará jus a um adicional de 20% sobre o valor hora do trabalho exercido nesse período, sendo a hora de trabalho noturno computada como 52 minutos e 30 segundos. Para fins de cálculo, há de se averiguar o tempo trabalhado e a posição na carreira. Por exemplo, um servidor classe C, nível 3, com 40 horas, tem um subsídio de R$ 3.341,16. E o valor da hora-aula será R$ 83,53. Se em determinado dia ele trabalhou exatos 52 minutos e 30 segundos, ou seja, até as 22 horas e 53 minutos, incidirá o adicional de 20% e resultará R$ 16,70. Havendo outros dias trabalhados, seguirá a mesma fórmula e, somados os valores de cada dia, será pago o adicional autônomo do contra-cheque. Importante mencionar que este adicional é estendido aos servidores contratados, porém não incorpora ao patrimônio jurídico do servidor, mas entrará, por outro lado, como cálculo do terço de férias, do 13º, das férias e da gratificação natalina. Seguindo, o adicional de penosidade, criado pela nova lei, consiste na retribuição ao membro do Magistério Público Estadual que exercer suas funções em casas prisionais, em casas de internação para adolescentes que tenham cometido ato infracional e em estabelecimentos de saúde ou que tenham contato com habitualidade com substâncias tóxicas radioativas. Esse adicional não tem uma base de cálculo. A lei traz o valor fixo de R$ 1.260 para uma carga de 40 horas semanais. Portanto, se a carga horária for menor, o valor será reduzido proporcionalmente. Ainda é extensível aos contratados. Entretanto, não incorpora o patrimônio jurídico do servidor e é vedada a percepção acumulada com o adicional de local de exercício, adicional
de atendimento a pessoas com deficiência ou com altas habilidades, bem como com adicional ou a gratificação de risco de vida, periculosidade ou insalubridade. Isto é, o professor que trabalha, por exemplo, no estabelecimento de saúde e tem contato com a realidade, poderá optar por receber o adicional que lhe for mais vantajoso. Tratando sobre o adicional de local de exercício, antigo difícil acesso, onde temos inclusive um vídeo específico para isso, vou falar brevemente, mas cabe ressaltar que hoje existem 4 fatores e dentro de cada fator existem 5 graus, que vão do grau 0, onde o servidor não receberá nada, e vão no grau máximo, grau 4, recebendo 100% de cada fator. Os 4 fatores são distância da sede da Prefeitura Municipal, trafegabilidade da via de acesso, transporte e vulnerabilidade social. Importante, reforço aqui, que para atingir a gratificação na sua totalidade, o valor de R$ 1.260 para uma carga horária de 40 horas, o servidor deverá contemplar o grau máximo em todos os 4 fatores. Para maiores informações, aconselho a você entrar e conferir o nosso vídeo específico, onde será explanado isso de uma forma muito mais ampla. Bom, dando continuidade, eu vou explanar agora sobre o adicional de docência exclusiva e, por fim, o adicional de atendimento a pessoas com deficiência ou com altas habilidades. Bom, a extinta gratificação de unidocência, hoje, adicional de docência exclusiva, se destina ao profissional do magistério que atua em regências de classe integral na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Ou seja, a título de exemplo, o referido adicional é para aquele professor que esteja em regência de classe em pré-escolas ou em turmas de 1ª a 4ª série em escola de ensino fundamental. É bastante importante mencionarmos que a percepção desse adicional importa no acréscimo de horas atividade, destinadas a estudos, planejamentos, avaliação do trabalho com os alunos, reuniões pedagógicas ou as jornadas de formação. Funciona da seguinte forma: para o professor com regime de trabalho de 40 horas, importa no acréscimo de 4 horas de atividade. E para aquele professor com regime de trabalho de 20 horas, importa no acréscimo de 2 horas de atividade. O adicional de docência exclusiva é fixado em um valor determinado, totalmente desvinculado do subsídio, sendo no valor de R$ 630,10 para o regime de trabalho de 40 horas semanais ou de R$ 315 para o regime de trabalho de 20 horas semanais. Nossos clientes têm nos perguntado bastante se é possível a acumulação do adicional de docência exclusiva com o adicional de atendimento a pessoas com deficiência ou com altas habilidades, que falaremos logo a seguir. Então, será que isso é possível hoje? A resposta é não. Com as alterações legislativas, não é possível acumular esses 2 adicionais, como era possível acumular as gratificações respectivas na lei anterior, que eram a gratificação de não docência e a gratificação pelo exercício em escola ou classe de alunos excepcionais. Chegamos, por fim, no último adicional, que é a extinta gratificação pelo exercício em escola ou classe de alunos excepcionais, agora chamada adicional de atendimento a pessoas com deficiência ou com altas habilidades. Quais seriam os requisitos para a concessão desse adicional? Bom, percebemos da leitura da lei que para a sua percepção precisa ter habilitação ou capacitação específica, ou seja, a título de exemplo, não basta o professor atuar em uma sala de recursos aos alunos portadores de deficiência, é necessária uma capacitação. Para oferecer educação de qualidade para todos os alunos, inclusive para os portadores de deficiência ou com altas habilidades, a escola deve ser inclusiva, promovendo a capacitação, organização e adaptação de seus professores. Esse adicional é também fixado em valor determinado, que é R$ 1.260 para o regime de trabalho de 40 horas semanais, ou valor proporcional à carga horária exercida nessa função. Quando? Pois bem, quando o professor for designado para efetivo e exclusivo exercício em sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado, ou
na regência de classe especial formada apenas por pessoas com necessidades especiais e que não frequentem classes comuns do ensino regular. Da leitura da lei, a gente percebe também que a principal mudança que verificamos nesse adicional é que foi trazido um valor fixo, não estando mais vinculado a qualquer percentual ou valor que tenha como base o vencimento básico. Outro ponto que a gente precisa destacar também é que, pelas alterações, ficou expressamente vedada a percepção desse adicional acumulada com o adicional de docência exclusiva, como já dito anteriormente, e com o adicional de penosidade. Ficou vedada também a acumulação com qualquer outra gratificação pelo atendimento a pessoas com deficiência, que for eventualmente incorporada à remuneração do servidor ativo. Mas, se assim o servidor quiser, ele pode optar pela de maior valor durante o efetivo exercício. Conforme podemos perceber, houve um cuidado nessa nova legislação, na nova redação, com relação a tratar o professor contratado, também contemplá-lo nessas novas gratificações, né? Então, obviamente, o professor contratado, ele tem um subsídio diferente do professor concursado efetivo, mas não ficou de fora no tratamento com relação ao direito de receber também as gratificações desde que seja enquadrado e preencha os requisitos abordados aqui ao longo da explanação. Acho que os colegas também querem observar a questão relativa a que nós estamos envolvendo esses vídeos tratando de diversos pontos da nova lei que regulamentou agora as alterações no Estatuto do Magistério Público Estadual do Rio Grande do Sul. Estamos tentando fazer vídeos por tópicos para trazer um maior esclarecimento para o nosso cliente dentro daquelas dúvidas que nós recebemos, né, normalmente junto ao atendimento, seja presencial, por telefone ou por e-mail. Então, nós convidamos vocês a acompanhar o nosso canal, curtir os vídeos, se inscrever para sempre que houver um novo vídeo, receber a notificação e espero que estejam gostando do nosso trabalho. Então, o nosso intuito é amplamente a divulgação e o cuidado que a gente tem com relação ao esclarecimento das informações para o nosso cliente, em especial nesse ano de 2020, com essas novas alterações que vieram a ser regidas aí pelo novo Estatuto do Magistério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Agradeço a todos. Muito obrigado.